Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? A nossa aula vai ser como funciona um ritual, né? Quais são as características que tem ali para o ritual funcionar. E antes de a gente começar essa aula, quero falar, esse vai ser o nosso primeiro vídeo mesmo oficial no YouTube, onde vai ser disponibilizado para o público. Normalmente nós temos aqui um canal no YouTube, mas só tem as aulas gravadas, né, a mentoria. Hoje esse é o primeiro canal, esse primeiro vídeo que vai ficar aberto ao público, tá? E eu me dediquei bastante a ele, então esse é um vídeo um pouquinho diferente, porque a aula toda eu deixei ela digitalizada no Word. Então as outras aulas eu costumo bater um papo com vocês, conversar olhando para a câmera. Essa aula vocês vão ver eu olhando bastante para o computador, porque eu redigi a aula inteira, a aula está toda redigida, tá? Algumas partes da aula com certeza eu vou parar para conversar aqui com vocês, mas boa parte da aula eu vou estar lendo, tá bom? Então peço que vocês prestem bastante atenção que a gente vai conversar sobre bastante coisas importantes, tá? E o tema da aula é como funciona um ritual. Vamos trazer diferentes tipos de abordagens, né, e visões, uma visão filosófica, uma visão psicológica, uma visão mais mágica da questão, tá? Então a gente vai trazer diferentes tipos de abordagem e no final da aula a gente vai responder essa pergunta: como funciona um ritual? O que faz um ritual funcionar? E antes de a gente chegar nessa resposta, a gente tem que explicar uma série de fatores, tá? Então vamos começar a nossa aula aqui. Primeiro slide. O que acontece quando um ritual funciona? O ritual pode ser interpretado a partir de diferentes aspectos e perspectivas: psicológica, simbólica, filosófica, antropológica, religiosa e mágica. Então a gente vai conversar em cima desses aspectos, tá? Então, mas a questão fundamental não é determinar imediatamente qual a explicação é correta, é investigar quais mecanismos estão envolvidos quando afirmamos que um ritual funciona, tá? Então, para começar a nossa aula, eu quero propor uma pergunta bastante simples, né? Mas que quando nós começamos a investigá-la com cuidado, se torna extremamente complexa, né? O que acontece quando um ritual funciona realmente? Vamos imaginar uma operação bastante simples. Uma pessoa acende uma vela, pronuncia uma forma, utiliza determinados símbolos, né, segue uma sequência de gestos e realiza aquilo que sua tradição considera uma operação ritualística. Depois disso, alguma coisa acontece. Pode ser uma mudança na própria pessoa, pode ser uma mudança na maneira como ela percebe determinada situação, pode haver uma mudança no comportamento, pode acontecer alguma coincidência significativa, ou até mesmo o praticante pode interpretar que houve uma intervenção de natureza propriamente espiritual ou mágica. Tá? E aqui está o primeiro problema da nossa aula. O mesmo acontecimento pode receber explicações completamente diferentes, tá? A psicologia pode perguntar o que aconteceu na experiência psíquica do operador. Numa abordagem mais simbólica, podemos investigar quais os significados foram mobilizados. Por uma abordagem mais filosófica, né? A gente pode perguntar sobre a vontade, a casualidade, a realidade, o conhecimento. Da antropologia, a gente pode investigar o papel daquele ritual dentro de determinada cultura, tradição. A perspectiva religiosa, tá? A questão da relação daquela prática com o sagrado, né? E finalmente da própria tradição mágica, né? Pode perguntar quais os princípios tornaram aquela operação eficaz. Percebam que essas perspectivas não precisam necessariamente estar disputando imediatamente quem está certo. Elas podem estar fazendo perguntas diferentes sobre o mesmo fenômeno, né? Isso é importante, porque existe uma tendência muito comum de transformar a investigação da magia em uma pergunta binária. Magia funciona ou não funciona? Não é uma questão tão simples assim, né? Mas essa pergunta talvez seja prematura. Antes precisamos estabelecer o que significa funcionar. Se uma pessoa realiza um ritual e depois muda sua maneira de pensar, isso é eficácia? Se ela muda seu comportamento e, por consequência, transforma uma situação concreta, isso é eficácia? Se ocorre uma coincidência significativa, como deveremos interpretá-la?
E se o praticante afirma que ocorreu uma intervenção espiritual, uma alteração na realidade externa? São situações diferentes. Portanto, a proposta dessa aula não é começar escolhendo uma explicação, é começar separando os mecanismos possíveis e investigando até onde cada modelo consegue explicar aquilo que acontece. E essa será a pergunta que vai acompanhar toda a nossa discussão. Quando dizemos que um ritual funciona, que exatamente estamos afirmando que aconteceu? Tá? Então, esse primeiro slide já trouxe algumas referências bibliográficas. Então, vocês vão ver que todos os slides, a cada slide que nós vamos conversar, eu trouxe algumas referências bibliográficas, tá? Então, caso vocês queiram pesquisar depois mais a fundo. Então, a referência bibliográfica desse slide, né, seria Bell Cattarini, né, de o ritual, a teoria de ritual teoria prática de Oxford, tá? Universidade de Oxford. Agrippa, né, em filosofia oculta, Freud, Sigamundi, Atos e Obsessivos e Práticas Religiosas, tá, de 1907, e Jung, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, e Edmonds também, né, de Oxford. Agora vamos para o slide 2. Não, desculpa, 3. O ritual não começa no altar. Ele começa na consciência, antes de qualquer instrumento ritualístico. Primeiro vem a intenção, depois a atenção, imaginação, vontade e ação. Né? O ritual transforma um conteúdo interno em uma sequência externa de operações. O ritual modifica primeiro o mundo ou modifica primeiro aquele que realiza o ritual? Essa pergunta acompanhará toda a aula. Então, ó, ritual. O ritual não começa no altar. Agora que nós estabelecemos o problema, né, podemos dar um passo para trás e observar onde o ritual realmente começa. Quando pensamos em um ritual, normalmente pensamos primeiro no altar, nos instrumentos, nas velas, nos símbolos, nas formas, nas posições, nas correspondências. Mas antes de qualquer um desses elementos existir na operação, existe alguma coisa dentro do operador. Existe uma intenção. Então, a partir daí, essa intenção precisa ser sustentada pela atenção. Sem a atenção, a intenção permanece apenas como uma ideia vaga, foco. Na nossa mentoria, eu falei bastante dessa questão do foco. Tá? Então, depois entra a imaginação, que permite dar uma forma mental àquilo que se pretende realizar. E em seguida temos a vontade, que organiza essas faculdades em direção a um objetivo. E finalmente temos a ação, quando todo esse conteúdo interno é transformado em uma sequência concreta de operações. Então podemos representar intenção, atenção. Primeiro você vai ter a intenção. Depois você vai dar atenção para aquela intenção que você teve. E você vai ter uma imaginação criativa. Depois que você teve aquela imaginação criativa, você vai sentir a vontade. Teve a vontade, é onde você vai agir. Isso é importante, porque um ritual não é simplesmente um conjunto de movimentos realizados sobre objetos, né, como aquele efeito teatral que nós costumamos visualizar. Ele é uma passagem entre um conteúdo interno, uma ação externa e organizada. E essa ideia aparece de maneiras diferentes, tanto na tradição mágica quanto nas teorias modernas dos rituais. Em Agrippa, por exemplo, a eficácia da magia depende da articulação entre conhecimento, vontade, imaginação e correspondência e operação. O operador não é um elemento passivo, ele participa ativamente da estrutura da operação. Já em Elipas Levi, a vontade e a imaginação também assumem uma função central na prática mágica. A operação ritualística não é simplesmente executar movimentos, ela exige a participação consciente do operador. E na visão de Franz Bardon, encontramos a abordagem ainda mais sistemática. O desenvolvimento da concentração, da imaginação e da vontade constitui parte fundamental da preparação do praticante. Portanto, podemos dizer que existe uma característica comum entre muitas tradições mágicas. O operador precisa primeiro organizar determinadas faculdades internas para depois organizar a operação externa. Isso se chama transfiguração mágica.
Tem um outro vídeo no canal, que é a aula 4, que chama Ritual Menor do Pentagrama. Eu falo bastante sobre essa questão da transfiguração mágica. Tá? Então, isso nos leva a uma pergunta, o que eu quero deixar aberta. O ritual modifica primeiro o mundo ou modifica primeiro aquele que realiza o ritual? Por quê? Se eu realizo uma operação e depois dela a minha percepção muda, minha vontade muda, meu comportamento muda e minhas decisões mudam, já existe uma transformação concreta acontecendo, correto? A questão é saber se essa transformação interna é próprio mecanismo da magia ou apenas uma parte dela, né? Então, a gente vai pegar umas referências bibliográficas desse slide também. Agripa, né? Levi, Pardon e Bell também. A gente vai para o terceiro slide. Sigmund de Freud. O ritual como expressão do conflito psíquico. Em Totem e Tabu, 1913, Freud explica determinadas práticas ritualísticas dos mecanismos presentes na neurose obsessiva. Para ele, atos aparentemente irracionais podem cumprir funções psíquicas por meio de repetição, simbolismo, ambivalência e controle da ansiedade. Assim, o ritual deixa de ser apenas uma ação estranha e passa a ser compreendido como uma ação carregada de significado psíquico. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. O ritual como uma expressão do conflito psíquico. Agora vamos entrar em Freud, né? Porque ele nos oferece uma das primeiras tentativas sistemáticas de interpretar determinadas práticas ritualísticas a partir de dinâmica de aparelho psíquico. Então, em 1907, no texto Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, Freud já estabelece uma aproximação bastante provocativa entre determinados comportamentos obsessivos e práticas religiosas. Posteriormente, em Totem e Tabu, de 1913, ele amplia essa discussão através da comparação entre elementos da vida religiosa e mecanismos observados na neurose obsessiva. O ponto central é o seguinte: Freud percebe que determinadas ações que, observadas de fora, podem parecer irracionais ou sem finalidade evidente. Possuem uma organização interna e uma função psíquica. Existe repetição, existe proibições, existem símbolos e existe ambivalência. E existe muitas vezes uma tentativa de controlar ou reduzir uma determinada tensão interna daquele praticante. Então podemos imaginar uma situação em que existe um desejo, um impulso e que entra em conflito com uma proibição. Esse conflito produz ansiedade. A pessoa então desenvolve determinadas ações repetitivas ou ritualizadas que fornecem uma sensação de controle ou alívio. O comportamento deixa de parecer simplesmente absurdo e ela passa a ser uma função dentro da economia psíquica daquele indivíduo. E aqui está uma mudança muito importante de perspectiva. Freud não está necessariamente interessado em perguntar: esse ritual realmente produziu uma alteração sobrenatural no mundo? A pergunta dele é outra: o que este ritual está fazendo dentro da estrutura psíquica daquela pessoa que o realiza? Bem interessante, né? Isso muda completamente o objetivo da investigação. O ritual passa a ser entendido como algo que pode expressar conflitos, desejos, proibições e mecanismos inconscientes. Mas aqui nós precisamos tomar um certo cuidado, porque quando Freud estabelece essa comparação entre o ritual religioso e a neurose obsessiva, ele está propondo uma interpretação psicanalítica específica. Nós não devemos transformar essa interpretação automaticamente numa explicação definitiva de todos os rituais religiosos ou mágicos. Isso seria extrapolar a própria teoria. O que Freud nos oferece é uma ferramenta. Ele nos ensina a olhar para uma prática ritualística e perguntar: que função psíquica essa ação possui para aquele que realiza? O que aquele ritual está exercendo de influência na vida daquele que está fazendo aquele ritual? É essa que é a pergunta que Freud deixa para a gente, né? E essa pergunta vai ser fundamental para a nossa aula, porque mesmo que posteriormente nós adotemos uma interpretação mágica do ritual,
ainda podemos perguntar o que está acontecendo psicologicamente durante essa operação. E é justamente a partir dessa pergunta que podemos começar a investigar o inconsciente. Então, para esse slide, né, tivemos algumas referências. Na verdade, esse slide, as referências foram só sobre Freud, só que as obras dele foram Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, de 1907, Sigamund, né, que foi Totem e Tabu, de 1913, e a Interpretação dos Sonhos, de 1900. Próximo slide, a gente vai falar sobre Totem e Tabu, de Freud também, a estrutura do ritual. Desejo, ansiedade, proibição, ritual e alívio. Interessante, né? Então, para Freud, o ritual pode funcionar como uma tentativa de administrar uma tensão interna, mas isso nos conduz a uma questão fundamental. Se o ritual organiza a ansiedade, sua eficácia é apenas psicológica? Não necessariamente. A análise psicológica explica uma dimensão do fenômeno, não necessariamente a sua totalidade. Então, quando a gente fala sobre um ritual mágico, a gente não está falando só de efeitos psicúrgicos. A gente está falando sobre efeitos também teúrgicos e taumatúrgicos. Tá? Vamos dar uma explorada nesse slide. Continuando, a partir de Freud, eu quero agora destacar uma estrutura que aparece de maneira muito interessante na análise dos atos obsessivos e das práticas ritualísticas. Podemos representar essa dinâmica assim. A gente tinha visto, né? Desejo, ansiedade, proibição, ritual, alívio. Vamos entender isso com cuidado. Existe inicialmente um desejo ou impulso. Esse desejo entra em conflito com alguma proibição, exigência moral ou representação que o indivíduo não consegue aceitar plenamente. Surge então a tensão psíquica, que pode ser acompanhada de ansiedade. O ritual aparece como uma tentativa de administrar essa tensão. Vê um exemplo disso? Você sente uma energia nociva. Fala assim, tô com o campo zoado, tô sentindo uma força carregada, vou realizar um ritual menor no pentagrama. Você faz uns gestos, alívio. Desejo, ansiedade, proibição, ritual e alívio. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Então, o ritual parece como uma tentativa de administrar essa tensão. A repetição de determinado gesto formula o procedimento pode produzir essa sensação de ordem, controle ou alívio. Então, dentro deste modelo, o ritual possui uma função bastante específica. Ele organiza uma tensão interna. E aqui aparece uma questão muito importante para a nossa discussão sobre a magia. Se nós observamos que um ritual produz alívio psicológico, podemos concluir que ele é apenas psicológico? Não. E esse não é metodologicamente importante. E a análise psicológica consegue demonstrar que existe uma determinada dinâmica psíquica envolvida. Ela pode explicar por que uma pessoa sente ansiedade, por que repete uma determinada ação e por que essa ação produz alívio. Mas isso não significa que ela tenha demonstrado que essa única dimensão existente no fenômeno ritualístico. Seria um erro lógico transformar existe uma explicação psicológica em logo não existe nenhuma outra dimensão possível. Essa segunda afirmação exigiria uma investigação, e aqui nós podemos novamente colocar Freud em diálogo com tradição mágica. Um autor como Agripa não interpreta uma operação mágica simplesmente como uma maneira de aliviar a ansiedade. Para ele, a operação está inserida em uma cosmologia de correspondência e forças naturais, celestes e divinas. Tá vendo como cada autor tem uma abordagem? Claro, Freud tinha uma análise muito mais psicanalítica. Mas é isso que é interessante, porque nós sabemos que a magia ela age no mental, né, no plano das ideias. Então, quando a gente quer ter um entendimento maior de como isso funciona no plano das ideias, a gente consegue pegar autores como Carl Jung, Freud. Vamos debater um pouco mais os slides aqui, vocês vão entender isso. O autor como Agripa não interpretou uma operação. Esse slide eu já li, então vai. Então temos duas perguntas diferentes. Freud pergunta: o que o ritual fez com a tensão psíquica? A tradição mágica pergunta: quais princípios tornam a operação eficaz?
Então nós precisamos decidir agora qual dessas perguntas elimina a outra. O que precisamos perceber é que elas não são a mesma pergunta, e essa distinção será essencial para o restante da nossa investigação. Então, para esse slide, né, Freud em atos obsessivos, né, e em Totem também, Agripa e filosofia oculta, tá? E agora o slide 5. O slide aqui estava bem interessante, estava louco para chegar nele. O inconsciente. Então, não é simplesmente aquilo que não sabemos. Para Freud, o inconsciente participa ativamente da produção de desejos, fantasia, sintomas, atos, associações e representações. Assim, ao trabalhar com imagens, palavras e símbolos, o operador ritualístico pode mobilizar conteúdos que ultrapassam o pensamento racional consciente. O ritual também pode operar sobre camadas não conscientes da experiência psíquica. Então vamos lá. Ó. Agora, ó, precisamos introduzir um dos conceitos centrais da psicanálise, o inconsciente. E existe uma diferença importante entre a concepção freudiana, né, e o uso cotidiano da palavra. Quando dizemos que algo é inconsciente no sentido comum, normalmente queremos dizer eu não percebi ou eu não sei disso. Tá? Para Freud, o conceito é muito mais forte. O inconsciente designa uma dimensão ativa da vida psíquica, capaz de participar da formação de desejos, fantasias, sintomas, associações e representações, mesmo sem estar disponível diretamente à consciência. Isso significa que o sujeito não possui um domínio absoluto sobre os processos que determinam sua própria experiência. E aqui podemos retornar ao ritual. Quando um operador utiliza uma imagem, uma fórmula, um nome, um símbolo, uma determinada sequência ritualística, ele não está necessariamente trabalhando apenas com pensamento racional e deliberado. Esses elementos podem mobilizar associações, memórias, afetos e representações que não estão plenamente conscientes. Imagine, por exemplo, um símbolo religioso ou mágico que provoque uma reação emocional muito intensa em alguém. A pessoa pode saber racionalmente o que aquele símbolo representa, mas a intensidade da experiência pode envolver uma quantidade muito maior de associações do que aquilo que ela consegue explicar conscientemente. E é justamente aqui que a contribuição de Freud se torna importante para a nossa investigação. O ritual pode ser analisado não apenas pelo que o operador pretende fazer, mas também pelos conteúdos psíquicos que podem ser mobilizados durante a operação. E isso cria uma distinção fundamental. Intenção consciente é diferente de totalidade da experiência psíquica. Então, assim, ó, o operador pode dizer: eu estou realizando este ritual para determinada finalidade, mas psicologicamente outras camadas podem estar participando dessa experiência. Desejo, medo, fantasia, conflito e associações podem estar presentes simultaneamente. Isso nos leva a uma pergunta que seria muito importante quando chegarmos a Carl Jung. Se símbolos podem mobilizar conteúdos que ultrapassam a consciência individual, de onde vêm essas estruturas simbólicas e como elas se organizam? Então, Freud nos permite começar essa investigação, né? Mas é justamente nesse ponto que Jung vai ampliar radicalmente o problema, tá? E referências, né? Aqui também foi só Freud. As obras dele foi Interpretação dos Sonhos, 1900, O Inconsciente, 1915, O Ego e o ID, 1913, 1923 e Totem e Tabu, 1913. Agora chegamos no slide 7, Carl Jung. Suspeito para falar, tá? Carl Jung, porque a maioria das minhas abordagens tem Carl Jung. Então vamos lá.
do inconsciente pessoal ao inconsciente coletivo. Jung amplia a discussão ao propor que determinadas estruturas simbólicas não podem ser compreendidas apenas pela experiência individual. Em os arquétipos e o inconsciente coletivo surge um conceito central. Arquétipo não é simplesmente uma imagem, é uma estrutura de predisposição psíquica que pode assumir diferentes formas simbólicas. O símbolo, portanto, não é apenas uma representação, ele pode expressar uma estrutura profunda da psique. Então, o que esse slide quer dizer para nós? Com Jung, a nossa investigação dá um passo bastante importante, tá? Se o Freud nos ajudou a compreender que existem processos psíquicos que não estão disponíveis diretamente à consciência, Jung começa a perguntar se todo o conteúdo inconsciente pode ser explicado apenas pela história individual do sujeito. E a resposta dele é não. Em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, Jung diferencia aquilo que podemos chamar de inconsciente pessoal de uma camada mais profunda de que ele domina de inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal está relacionado à história particular do indivíduo, experiências esquecidas, com conteúdos reprimidos, conflitos, afetos e acontecimentos que foram incorporados à sua própria trajetória. Já o inconsciente coletivo não seria constituído simplesmente pelas experiências que uma pessoa viveu. Jung propõe que a existência de estruturas psíquicas universais que constituem formas fundamentais através das quais determinadas experiências humanas podem ser organizadas. É aqui que parece o conceito do arquétipo. É aqui que precisamos tomar muito cuidado com simplificação extremamente comum. O arquétipo não é simplesmente uma imagem. Quando alguém vê uma figura de uma mãe, de um herói, de um velho, de um sábio ou de uma sombra, aquela imagem é concreta, não é por si só o arquétipo. O arquétipo é melhor compreendido como uma estrutura ou disposição psíquica fundamental, que pode assumir diferentes manifestações dependendo da cultura, da história e da experiência individual. Por isso, uma mesma estrutura arquétipica pode aparecer através de imagens completamente diferentes. O arquétipo seria a estrutura. A imagem que aparece na consciência seria uma manifestação dessa estrutura. Isso é extremamente importante para o estudo da magia, porque as tradições mágicas trabalham constantemente com imagens recorrentes, divindades como anjos, demônios, heróis, reis, sacerdotes, animais, elementos, planetas e outras figuras simbólicas. Que eu falei praticamente tudo de magia: anjo, arcanjo, heróis, você vai ver no tarô, reis, tarô, animais também no xamanismo, elementos, xamanismo, planetas na magia planetária, tá? Então, Jung nos oferece uma maneira de investigar por que determinadas imagens possuem uma capacidade tão poderosa de organizar a experiência humana. Mas precisamos fazer uma distinção metodológica. Jung não está dizendo simplesmente os deuses são arquétipos. Isso seria uma simplificação. A teoria dos arquétipos é uma teoria psicológica sobre a estrutura da psique. A pergunta sobre se uma entidade espiritual existe, independentemente da psique, é uma questão diferente de natureza ontológica ou metafísica. E essa distinção seria fundamental para o restante da nossa aula, porque podemos estudar uma experiência de uma entidade como fenômeno psíquico sem, por isso, ter respondido definitivamente a pergunta sobre a existência de uma entidade fora da psique. Então, Jung nos coloca diante de uma possibilidade muito interessante. O símbolo mágico pode ser simultaneamente uma imagem cultural, uma experiência psicológica e, para o praticante, uma realidade espiritual. A teoria junguiana nos ajuda a investigar pelo menos uma dessas dimensões com enorme profundidade. E é justamente por isso, a partir daqui, precisamos compreender melhor a diferença entre arquétipo, imagem arquétipica e símbolo.
A referência desses slides, né, foi Jung, os arquétipos do inconsciente coletivo, né, obra completa, foi no volume 2, na volume 9, parte 1, tá? A natureza da psique também, foi numa obras completas, volume 8, tá? E os símbolos da transformação, obras completas também no volume 5. Agora nós vamos lá, ó. Arquétipo é diferente de símbolo. O arquétipo não pode ser confundido com sua manifestação simbólica. Arquétipo é a estrutura fundamental da psique. A imagem arquetípica é a manifestação concreta dessa estrutura. E o símbolo é a forma pela qual um conteúdo psíquico pode tornar-se experienciável e consciente, tá? Então, o símbolo atua como mediador entre a consciência e conteúdos que ainda não foram plenamente integrados pelo consciente. É complexo, mas dá para entender. Vamos lá, ó. Arquétipo é diferente de símbolo. Quando eu falo em arquétipo, eu não estou falando de uma imagem específica. O arquétipo é uma estrutura, uma disposição fundamental da psique. Ele não parece diretamente para nós como uma fotografia pronta, tá? O que nós encontramos nas experiências são as imagens arquetípicas. Por exemplo, diferentes culturas podem representar a figura materna de maneiras completamente diferentes. Uma cultura pode apresentar como uma deusa, outra pode apresentar como uma mãe humana, outra como uma figura animal, uma como uma entidade religiosa. As imagens são diferentes, mas podem expressar uma estrutura psíquica semelhante. E aí chegamos ao símbolo. O símbolo é uma das formas pelas quais determinado conteúdo psíquico pode se apresentar à consciência. Então, Jung faz uma distinção muito interessante entre símbolo e simples sinal. Tá? É bem completo, porque tem a diferença de arquétipo, imagem arquetípica, símbolo e simples sinal. É complexo, mas dá para entender. Ó. Vamos lá. Um sinal possui uma relação relativamente determinada com aquilo que representa. Se eu vejo uma placa de trânsito, por exemplo, eu sei exatamente o que aquela placa está indicando. O símbolo funciona de maneira diferente, tá? O símbolo, ele não se esgota naquilo que ele representa. Ele aponta para algo que é maior do que a sua manifestação concreta. E é por isso que, quando nós trabalhamos com símbolos dentro de uma operação ritualística, não estamos necessariamente trabalhando apenas com uma imagem que possui um significado previamente definido. O símbolo pode mobilizar associações, emoções, imagens e conteúdos que não estão totalmente presentes na consciência do indivíduo que está praticando. E isso é muito importante para o nosso conteúdo, porque quando o operador utiliza a imagem ritualística, ele pode estar trabalhando simultaneamente com aquilo que ele está fazendo com conteúdos psíquicos que estão sendo mobilizados sem que ele tenha consciência completa deles. Tá? Então guarde essa distinção. Vamos lá. O arquétipo é a estrutura. A imagem arquétipica é a sua manifestação. O símbolo é a forma pela qual determinado conteúdo pode entrar na experiência do consciente. Tá? E essa diferença vai ser fundamental daqui para frente, porque nós vamos começar a entender por que o símbolo possui uma função tão importante dentro da experiência ritual. Por isso que eu falei, antes de falar se o ritual simplesmente funciona, olha o tanto de coisa que a gente tem que conversar, porque eu estou trazendo alguns autores, eu nem estou me aprofundando tanto. Tá? Se fosse para se aprofundar tanto esse slide aqui, ia dar mais de 6 horas de slide. Tá? Então esse slide aqui teve duas referências, né? Jung, os arquétipos do inconsciente coletivo e o símbolo da transformação. E agora a gente vem para o símbolo vivo. Em símbolos da transformação,
Jung aborda o símbolo como um elemento dotado de função transformadora. Um símbolo não oferece simplesmente uma definição, ele mantém aberta uma tensão interpretativa, permitindo que conteúdos psíquicos sejam elaborados. Isso indica algo determinado e convencional. Isso significa aquilo. O símbolo remete a algo que não pode ser inteiramente reduzido à sua forma manifesta. Isso aponta para além daquilo que eu vejo. Essa distinção é fundamental para compreender a linguagem ritualística. Eu sei que esse slide ficou um pouquinho confuso, ficou até difícil para mim montar esse slide. Vocês viram que ficou até difícil para poder falar sobre esse slide, tá? Mas aqui vocês vão entender melhor, tá? Essa parte aqui eu tenho uns 2 dias. Vou escrever essa parte aqui, ó. Vamos lá. Em Símbolos da Transformação, Jung trabalha com a ideia de que os símbolos não são simplesmente imagens decorativas ou códigos que precisam ser traduzidos. Eles participam ativamente da dinâmica da psique. Até aí, beleza, né? E aqui que eu quero fazer uma distinção muito simples, ó. Um sinal aponta para algo determinado. Isso é um sinal. Se eu vejo uma placa dizendo pare, por exemplo, existe uma informação relativamente objetiva. Aquilo significa que eu devo parar. Tá? O símbolo funciona de outra maneira. Então tem uma diferença de símbolo e sinal. Tá vendo, né? O símbolo, quando nós encontramos um símbolo, ele não necessariamente nos entrega uma definição pronta. Ele abre uma possibilidade de interpretação. Por isso podemos pensar assim: sinal, isso significa aquilo. O símbolo, isso aponta para algo que não consigo reduzir completamente aquilo que estou vendo. Tá? Então, e essa diferença é fundamental para entendermos a linguagem ritualística, porque quando um ritual utiliza uma imagem, uma palavra, um gesto, um objeto simbólico, o objetivo não precisa ser simplesmente transmitir uma informação. O símbolo pode traduzir uma experiência, ele pode provocar associações, emoções, imagens e interpretações diferentes conforme a pessoa e contexto. E é justamente essa abertura que podemos chegar de uma tensão interpretativa. Eu conheço aquilo que estou vendo, mas percebo que aquilo não se esgota no que está diante dos meus olhos. E é aqui que o símbolo começa a adquirir a função propriamente transformadora. Ele não apenas comunica alguma coisa para a consciência, ele pode modificar a maneira como a consciência organiza e experimenta determinado conteúdo. Por isso, dentro da linguagem ritualística, o símbolo não deve ser tratado simplesmente como uma ilustração. Ele é um instrumento de mediação da experiência. É aquele famoso ditado, né? Não sei se você já viu aquela menina que ficou rica porque ela fingia ser rica. É mais ou menos por aí. Tá? Ele é um instrumento de mediação da experiência. Tá vendo? Isso vai ser muito importante para nós. Porque mais adiante vamos perguntar se essa transformação simbólica permanece apenas dentro da experiência psíquica ou se ela pode ser relacionada a acontecimentos que o operador percebe do mundo exterior. Eu acabei de dar um spoiler já da aula. Então, ó, símbolos da transformação, isso daqui são as referências bibliográficas. Carl Jung, os arquétipos e o inconsciente coletivo, também Carl Jung. Agora lá, imaginação ativa. Então, aqui dá para fazer uma conexão muito forte com a prática mágica. Jung desenvolveu a imaginação ativa como método de interação consciente com conteúdos do inconsciente. A pessoa concentra-se, permite a emergência da imagem. Então vamos lá, a gente vai se concentrar, vai deixar aquela imagem emergir, interage com ela, vamos interagir, vamos sentir ela. Vamos pensar aqui, ó, vamos supor que a gente está cavalgando no deserto. Então a gente vai se concentrar que a gente está cavalgando no deserto, vamos deixar aquela imagem emergir, vamos interagir com ela, vamos sentir o cavalgar do cavalo, vamos sentir o vento no rosto, vamos observar a sua transformação, o calor dela pegando na nossa pele, a gente começando a suar, sentindo aquele negócio quente, e vamos integrar o seu significado.
liberdade. Agora, olha lá. Isso possui uma semelhança estrutural impressionante com determinadas práticas contemplativas mágicas. Mas atenção, semelhança estrutural não significa que ela é idêntica, tá? Então vamos lá. Jung desenvolveu esse método como uma forma de estabelecer uma relação consciente com conteúdos que emergem do inconsciente. A proposta não é simplesmente imaginar alguma coisa de maneira voluntária, como quem cria uma fantasia. O procedimento envolve uma atitude de atenção consciente diante de imagens, sentimentos ou conteúdos psíquicos que emergem espontaneamente. De maneira bastante simplificada, podemos representar o processo assim: ó, concentração, emergência da imagem, interação, transformação e integração. Foi o processo que eu estava falando para vocês. O indivíduo mantém sua consciência presente, permite que determinado conteúdo se manifeste e estabeleça uma relação com aquilo que surgiu. E aquilo aparece uma aproximação muito interessante com determinadas práticas contemplativas e mágicas. Em muitas operações mágicas, o praticante também utiliza a concentração, a visualização, símbolos, as imagens mentais e os estados específicos de atenção. Ele não está apenas pensando sobre um símbolo, ele procura entrar em relação experiencial com aquilo que o símbolo representa. Essa semelhança é importante, mas precisamos tomar cuidado para não cometer um erro metodológico. Semelhança estrutural não significa identidade. Tá? O fato de a imaginação ativa possuir elementos semelhantes aos encontrados em determinadas práticas mágicas não significa que o Jung estivesse simplesmente descrevendo a magia com outra linguagem. A imaginação ativa pertence ao método da psicologia analítica e possui uma finalidade específica: favorecer o diálogo e a integração de conteúdos psíquicos. Então podemos fazer a comparação, mas precisamos preservar a diferença entre os sistemas. E isso nos deixa uma pergunta muito interessante. Quando o operador mágico visualiza uma entidade, um símbolo ou uma força, ele está apenas produzindo uma imagem psíquica ou está estabelecendo uma relação com algo que está considerando externo à própria psique? Aí a gente consegue entender os efeitos de gnose. Da onde que vinham os conhecimentos? Porque se fosse o fruto da própria psique, não ia ter um conhecimento do nada, a menos que ele tivesse feito o acesso ao inconsciente coletivo. Começa a ficar uma coisa muito complexa. Por isso que eu falei, o ritual funciona? E aí? Vamos pesquisar mais a fundo. Então, ó, já para esse slide aqui, eu trouxe algumas referências bibliográficas, né? Só que duas delas eu tive que traduzir, tá? Foi de Carl Jung, né? Foi The Transcendent Function, a transcendência irrefutável, né? E The Red Book, o livro vermelho, tá? E os arquétipos inconsciente coletivo. Retornando aqui, dei uma pausa. Eu vou fazer com o fone aqui agora. Eu acho que ficou melhor a gravação. Eu dei uma olhada no começo dos 40 minutos que a gente estava aqui. Senti que o áudio não ficou tão bom. Então, deixar o fone aqui assim. Eu acho que agora com o fone assim fica melhor. Infelizmente, não vou conseguir gravar a aula de novo nesses 40 minutos que passou. Dá para ouvir a aula tranquilamente, mas vamos continuar aqui, tá? Sincronicidade. Um princípio de conexões acausais. Em sincronicidade, um princípio de conexões acausais. Jung propõe que determinados acontecimentos podem apresentar uma relação significativa sem depender de uma causalidade mecânica diretamente demonstrável. Estado psíquico, acontecimento externo, significado compartilhado é igual a sincronicidade, tá? A conexão não se estabelece necessariamente pela causa, mas pelo significado. Vou assim explicar esse slide aqui. Ó. Em 1902, Jung publica Sincronicidade, um princípio de conexões acausais. Em diálogo com o físico Wolfgang Pauli,
A proposta é investigar determinados acontecimentos que parecem estar relacionados não por uma cadeia causal mecânica, mas por uma conexão de significado. Jung parte de uma situação bastante específica. Imagine que uma pessoa esteja vivendo um determinado estado psíquico e, simultaneamente ou pouco depois, aconteça no mundo externo um evento que possui uma correspondência significativa com aquilo que ela estava vivendo. A questão é: essa relação precisa necessariamente ser explicada por causalidade? Para Jung, em determinados casos, a resposta seria não. Podemos representar a estrutura dessa experiência assim, ó. Estado psíquico, primeiro estado psíquico, acontecimento externo e significado compartilhado. Aí isso sim seria uma sincronicidade, né? O ponto fundamental é que Jung não está simplesmente dizendo que tudo está conectado. A ideia é muito mais específica. A sincronicidade envolve uma coincidência significativa, na qual a relação entre os acontecimentos não é explicada adequadamente apenas por uma sequência causal convencional. E aqui isso começa a ficar muito interessante para a prática oracular. Quando alguém procura um oráculo, nós temos de um lado o estado psíquico, uma pergunta, uma preocupação, uma intenção. De outro lado, temos o resultado da operação, as cartas, os símbolos, a configuração obtida. Então podemos perguntar: por que determinado símbolo aparece justamente diante daquela pergunta e daquela situação? Uma interpretação psicológica poderia dizer que o oráculo funciona como uma ferramenta de projeção e organização de conteúdos psíquicos, mas a noção de sincronicidade permite formular uma pergunta diferente. A relação entre a situação interna e o acontecimento externo não for compreendida exclusivamente pela casualidade, mas pela significação. É importante deixar claro, Jung não está oferecendo aqui uma prova científica da existência de fenômenos mágicos ou sobrenaturais. Ele está propondo um princípio interpretativo para determinadas coincidências significativas, tá? E é exatamente essa abertura que torna a sincronicidade tão interessante para nós, porque ele coloca em questão uma divisão muito rígida entre o que acontece dentro da experiência psíquica e aquilo que acontece no mundo externo. Referência desse slide, né? A sincronicidade, um princípio de conexões causais de 1952 de Carl Jung. E Carl Jung, né, com a conversa que ele teve com Pauli, e a interpretação natural da psique e de 1955. Agora vamos trazer um pouquinho sobre o oráculo também nessa questão, tá? Ó. E o oráculo? Então vamos lá, vamos dar uma aprofundada que aqui vai começar a ficar interessante. Porque a pergunta foi: por que um ritual funciona? E agora a gente vai falar do oráculo. Então, pelo oráculo, vocês já vão começar a entender como que funciona um ritual. Não. Quando alguém consulta um oráculo e encontra uma correspondência significativa entre as perguntas e as cartas e acontecimentos posteriores, o que exatamente aconteceu? Podemos propor diferentes modelos. Modelo psicológico, o símbolo reorganiza a percepção. Jungiano, a experiência pode ser compreendida através da sincronicidade. Modelo mágico, né? O oráculo pode ser entendido como um instrumento de acesso a uma realidade simbólica ou espiritual. E o modelo mais cético, a correspondência pode ser explicada por seleção, interpretação e coincidência. Mas nenhum desses modelos precisa ser apresentado como uma caricatura do outro, tá? Então vamos lá. Imagine uma pessoa que chega ao oráculo com uma pergunta específica, ela embaralha as cartas, realiza a tiragem e encontra símbolos que parecem possuir uma correspondência muito precisa com aquilo que está vivendo. Depois, acontecimentos posteriores parecem reforçar ainda mais essa interpretação. A pergunta que nos interessa é:
o que exatamente aconteceu? Nós podemos construir diferentes modelos explicativos para o mesmo fenômeno. No modelo psicológico, podemos dizer que o símbolo reorganiza a percepção, a pessoa já possui a informação, emoções e expectativas, e a interpretação das cartas ajuda a organizar este material. No modelo junguiano, podemos utilizar o conceito de sincronicidade para investigar a coincidência significativa entre o estado psíquico e o resultado da consulta e determinados acontecimentos. Já no modelo mágico, o oráculo pode ser compreendido como uma ferramenta de acesso a uma realidade simbólica, espiritual ou divinatória, dependendo da tradição utilizada, tá? E existe também o modelo cético, que pode interpretar essas correspondências a partir de mecanismos como seleção de informação, confirmação de expectativa, interpretação retrospectiva e coincidência. Então agora, o ponto importante é que nós não devemos transformar nenhum desses modelos em uma caricatura. Não devemos dizer que o psicológico simplesmente nega magia, nem que o praticante simplesmente acredite em qualquer coisa. Cada modelo está fazendo uma pergunta diferente e utilizando pressupostos diferentes para interpretar o mesmo acontecimento. Por isso, talvez a pergunta mais interessante não seja imediatamente: qual desses modelos está certo? Mas o que cada modelo consegue explicar e onde começam os seus limites. E é exatamente essa pergunta que vai nos permitir continuar avançando sem transformar a investigação em uma defesa ou um ataque à prática mágica. Então, referências bibliográficas: Jung em Sincronicidade, um princípio de conexões acausais, de 1952, Aí aqui a gente vai ter uma obra acadêmica já de Nickel, The Accent of Ghost, The Spirit of the, de Prometheus Books, de 1955, E Bell Catherine, Ritual Teoria e Ritual Prático, de Oxford. E agora a gente vai trazer um outro contemporâneo agora para a questão, o Schopenhauer, o mundo como vontade e a representação. Em O Mundo como a Vontade e a Representação, Schopenhauer distingue a realidade em dois aspectos fundamentais: vontade e representação. O mundo tal como é experimentado pelo indivíduo não corresponde simplesmente à realidade em si, mas à realidade enquanto representada pela consciência. A questão para a prática mágica: se a experiência do mundo é mediada pela representação, transformar a representação pode transformar a maneira de como o indivíduo age no mundo? Então aqui, ó, a obra fundamental aqui é O Mundo como Vontade e Representação, publicada originalmente em 1818, tá? E ela foi ampliada posteriormente, tá? Então vamos lá, ó. Para Schopenhauer, nós não temos acesso ao mundo de maneira completamente direta. Aquilo que experimentamos é o mundo como representação, a realidade como aparece para um sujeito, organizada pelas formas da própria experiência. Por trás dessa representação, Schopenhauer coloca o conceito da vontade, entendido não simplesmente como uma decisão consciente, mas como um princípio fundamental da realidade. Podemos representar a estrutura da maneira bastante simplificada. É simples. Vontade e representação. Não tem muito para onde fugir. Aqui existe uma consequência muito interessante para o nosso tema, Então, se a maneira como experimentamos o mundo é não é? O que eu escrevi aqui? Se a maneira como experimentamos o mundo é inseparável da forma como ele é representado para nós, então modificar a nossa relação com essa representação pode modificar também a maneira como percebemos, interpretamos e, consequentemente, agimos dentro do mundo. Isso não significa dizer que o Schopenhauer está afirmando que pensar positivos muda a realidade. Não é essa a tese. E se eu falar isso daí, o pessoal vai achar que agora o Ho'oponopono dá certo, Não estou dizendo que não dá, mas vocês entenderam, tá? A questão aqui é mais filosófica, tá? Qual é a relação entre aquilo que existe e a maneira como isso aparece para o sujeito? E é justamente aqui que nós
É justo aqui que podemos começar a aproximar filosofia e prática ritualística, porque um ritual trabalha deliberadamente com imagens, símbolos, atenção, intenção, representação e vontade. Então podemos formular uma pergunta: se a experiência do mundo é mediada pela representação, transformar a representação pode transformar a maneira como o indivíduo age dentro do mundo? Essa pergunta não prova a eficácia mágica do ritual, mas ela nos ajuda a compreender um mecanismo pela qual a operação ritualística pode produzir transformação concreta na experiência e na ação do operador. Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, 1818. Só uma palhinha de Schopenhauer só. Agora nós vamos para Nietzsche. A vontade como forma de transformação. E Nietzsche, a vontade de potência não corresponde simplesmente ao ato de desejar algo. Ele envolve expansão, superação, criação e transformação. Nesse sentido, a vontade manifesta-se como força capaz de modificar a relação do indivíduo consigo mesmo e com o mundo. Primeiro você vai ter a vontade, depois você vai ter uma disciplina sobre isso, depois você vai colocar ação, depois você vai transformar. Então, um operador que deseja transformar a sua realidade, mas permanece psicologicamente idêntico, realmente realizou uma operação? Então é assim, você quer ser uma pessoa próspera, mas não sabe administrar o dinheiro. Mais ou menos sobre isso, tá? Então vamos lá. Quando falamos em vontade, existe uma tendência de entender a palavra simplesmente como desejar alguma coisa. Mas em Nietzsche a questão é muito mais complexa. O conceito de vontade de potência não deve ser reduzido simplesmente a desejo de poder sobre outras pessoas. Ele está relacionado a processos de expansão, superação, afirmação, criação e transformação. A vontade parece, portanto, como uma forma dinâmica. Ela não é apenas uma intenção mental, dizendo eu quero isso. Ela está relacionada à maneira como o indivíduo organiza sua própria existência e estabelece novos valores e possibilidades de ação. Isso cria uma conexão muito interessante com a prática ritualística. Imagine alguém que realiza um ritual para transformar determinada situação, mas depois continua agindo exatamente da mesma maneira, mantendo os mesmos hábitos, os mesmos padrões e as mesmas decisões. Então podemos fazer uma provocação. Um operador que deseja transformar sua realidade, mas permanece psicologicamente idêntico, realmente realizou uma operação? A pergunta não significa que toda transformação mágica pode ser reduzida a uma mudança psicológica. O que ela nos obriga a investigar é outra coisa. Qual é o papel da vontade na eficácia da própria operação? Então podemos pensar então em uma sequência: vontade, disciplina, ação e transformação. A vontade estabelece uma direção, a disciplina sustenta essa direção, a ação concretiza aquilo que foi determinado e a transformação aparece como uma consequência desse processo. Então, para Nietzsche, a questão não é simplesmente o que eu quero, a questão é também o que minha vontade é capaz de fazer de mim, entendeu? É uma coisa muito mais interna, né? E essa pergunta será importante quando começarmos a discutir o ritual como uma tecnologia de transformação. Aí referências bibliográficas, né? Nietzsche, assim falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral.